Boa tarde, meu querido, minha querida, a paz do Senhor. Vai bem? Espero que esteja tudo bem contigo, tá? Espero que esteja tudo bem, né? Tenha uma semana aí de bênçãos de Deus. É o que eu desejo para você e toda a sua família. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Tem uma Bíblia em casa, a Bíblia de papel, aqui é a minha. Essa é a nossa ferramenta, né? De Gênesis a Apocalipse. E jamais, meu querido, põe limite. Ah, já sei tudo e tal, tal. Não, não, meu querido. A cada dia nós temos algo para aprender, tá? Dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender que não são com as obras carnais que nós vamos vencer batalha espiritual. Não são. À luz da Bíblia, não. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, Jesus, 40 dias e 40 noites, jejuando, sentiu fome. Quem que veio? Satanás. Não é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus usou uma das armaduras, a espada, a palavra de Deus. É o que nós temos que usar nos nossos dias de hoje. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, quando você estiver diante de uma dificuldade, no seio da família, na vida ministerial, um problema financeiro, um problema de enfermidade, um problema no trabalho, não são com as obras carnais que se resolve. Meu querido, eu quero aqui deixar uma coisa bem clara. Existe uma grande diferença da pessoa usar a obra da carne, tá? E a pessoa não ser conivente ou omisso com o erro. Se posicionar. Paulo se posicionava quando ele via coisas que não conviam na igreja. E sentia os opositores, pessoas que se manifestavam contra, que estava sendo confrontada com as verdades bíblicas. Isso vai acontecer. Isso é bíblico. Isso aconteceu na época do apóstolo Paulo, nosso dia não é diferente. Mas não são com as obras carnais que a pessoa vence uma batalha espiritual, né? E eu gostaria de falar aqui também que o diabo, os demônios, ele não conhece os seus pensamentos. Mas, pastor, como assim não conhece? Para quem já estudou na teologia, estudou ou está estudando teologia, vai estudar sobre os atributos de Deus, né? Os atributos de Deus fala, os atributos naturais de Deus e os atributos morais de Deus, né? Temos aí os atributos naturais de Deus e temos os atributos morais de Deus. Os atributos naturais, eternidade, imutabilidade, onisciência, aí entra a onisciência. É só Deus que conhece os nossos pensamentos. Só que a Bíblia vai um pouquinho mais adiante. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E coração ali está falando de pensamentos. A mente tem que ser levada cativa à obediência a Deus, submeter a Deus. E o interessante, meu querido, é que os atributos naturais de Deus, que fala de eternidade, imutabilidade, né, onisciência, onipotência, onipresente, né? Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O diabo não está. Ser limitado. Os atributos
morais de Deus, agora eu vou entrar nos atributos morais, que já vai falar da santidade, vai falar de retidão, vai falar de justiça, vai falar de amor, vai falar de misericórdia e vai falar de graça. Então você pode ver que são estudos, isso aqui é pregação para uma outra hora, né? Mas o que eu vim falar aqui são das obras carnais, né? E quantos, né, cristãos têm usado as obras carnais para vencer batalha no mundo espiritual? Não. Se vence é o que, meu querido? É você indo para a palavra, orando, jejuando, que você vai vencer batalha, colocando na presença de Deus. Mas a Bíblia nos orienta acerca das obras carnais. A primeira passagem que eu quero ler, meu querido, está escrito aqui, Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, fala assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Nessa mesma carta, quando a gente volta para trás, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 adiante, fala assim, ó, a exortação a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Vai olhando o que é a obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, né? Aqui adultério, fornicação. Adultério está falando de prostituição, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, as coisas semelhantes a essa, acerca das quais antemão vos declaro, como também já antes vos diz, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Não herdarão o reino do céu. Com as obras da carne não se vence batalha. Então vamos aqui. Aí nós temos aqui também o fruto do Espírito, que é o que nós temos que praticar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas nós precisamos entender que não há condenação. É praticar o fruto do Espírito. Porque se usa as obras da carne para vencer batalha no mundo espiritual, vai o quê? Está semeando corrupção.
Mas o que semeia no Espírito vai colher o quê? Vida eterna. E na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, também quero ler com os irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, tá? Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas que nós usamos, elas têm que ser como Jesus nos ensinou, usando a espada do Espírito. E em Efésios, capítulo 6, vamos lá para a armadura de Deus, vamos lá para o versículo 12. Olha o que o versículo 12 fala. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Deus nos deu vitória nessas regiões celestiais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte e não usar a obra da carne. Porque a Bíblia já deixa bem claro que não são com as obras da carne que vai se vencer. Então, meu querido, eu espero que aonde esse vídeo estiver chegando, que ele seja um divisor, que ele venha abençoar a sua vida, tá? E se for possível, compartilhe aí. Abençoa outras vidas. Não são com as obras carnais que se vence batalhas, tá bom? Em qualquer área da vida, tá? Fica com Deus, um forte abraço e que Deus continue te abençoando, no nome de Jesus.